E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis. E eu estou aqui com a Josana Figueiredo, que é responsável técnica de vigilância da Coordenação Estadual de STI, de hepatites virais do Amazonas. E estou também com a Thaís Rangel, que é apoiadora do projeto de resposta rápida à sífilis em Manaus. Então elas vão falar um pouquinho sobre o panorama da sífilis aqui. E depois eu vou falar um pouquinho também sobre as ações do Unicef nesse tema. Boa tarde, eu quero agradecer ao Unicef o convite em nome da Coordenação Estadual de STI, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a situação da sífilis no estado do Amazonas. A gente tem observado um crescimento de casos de sífilis em todo o país. É uma verdadeira epidemia que a gente tem visto, né? Desde 2010, quando a gente começou a notificar a sífilis adquirida, passou a ser de notificação obrigatória, a gente tem observado os casos crescentes. A gente pode observar no gráfico que está comparando o crescimento de 2010 até 2017, e aí nós temos um aumento dos casos de sífilis adquirida e, consequentemente, sífilis em gestante, que é o gráfico laranja, e sífilis congênita, que é o gráfico cinza. Então, quando a gente tem um aumento da sífilis adquirida, que é aquela sífilis que toda a população acima de 10 anos pode ser acometida através da relação sexual, a gente também observa que vão crescendo os casos de sífilis, tanto em gestante como congênita, que é aquela que é transmitida da mãe para a criança. E o Amazonas tem estado na 12ª posição no ranking, comparado com os outros estados do Brasil, né, com uma taxa de 4,2% de casos de sífilis adquirida. Quando a gente vai observar o número de casos de sífilis no Amazonas, a gente trouxe para vocês os 10 principais municípios que têm o maior número de casos de sífilis adquirida. E aí nós temos Manaus, claro, com a capital, que tem um número bem maior que os outros municípios, muitas das vezes também porque as pessoas vêm para Manaus para fazer esse diagnóstico, né? Nós tivemos em 2017 1.133 casos de sífilis adquirida e nós já estamos esse ano, até outubro de 2018, com 1.404 casos. Logo depois de Manaus nós temos Benjamin, que é o segundo município com maior número de casos, né? Depois Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Itacoatiara, Tapauá, Iranduba, Tefé, Anori, Coari, Maraã, Altazes e Careiro, nesta ordem. Quando nós vamos ver a taxa de detecção de sífilis em gestante, o Amazonas passa a ocupar a sexta taxa, comparado com o ranking dos outros estados do país, né? E ele passa a estar no 6º lugar, com uma taxa de 20,5%, sendo a capital também com uma taxa mais elevada do que os municípios do interior. E a sífilis congênita, ele já passa por uma posição menor, que ele passa para o ranking da 5ª posição, comparado com os outros estados do país. Quando nós vamos observar o percentual dos casos de sífilis em gestante, segundo a idade gestacional e o ano de diagnóstico, a gente tem observado que nós temos no país todo um diagnóstico tardio, porque a maioria desses diagnósticos tem sido feito no 3º trimestre de gestação. A gente tem observado que tem melhorado muito, que a gente tem passado de 2016 a 2017, tem diminuído o período do diagnóstico. A gente tem começado a fazer um diagnóstico no 1º trimestre de gestação. E quando a gente vai ver os casos de sífilis congênita, segundo a realização do pré-natal, quando a gente vai ver se a mãe daquela criança que foi acometida pela sífilis congênita, ela fez o pré-natal, a gente observa que a grande maioria, ao longo desses anos, 2010 e 2017, ela realizou o pré-natal. Muitas das vezes se perdeu a chance de fazer o diagnóstico, ou se fez um diagnóstico tardio,
ou então as ações que foram realizadas para evitar com que essa criança fosse acometida pela sífilis não surtiram efeito. E o percentual do caso de sífilis congênita, segundo o período do diagnóstico materno, daquelas crianças que tiveram sífilis congênita, que período que foi feito o diagnóstico? Como eu falei para vocês, a gente observa que a grande maioria foi feito um diagnóstico no segundo trimestre de gestação. Já melhorou muito, a gente observa que 2016 e 2017, essas taxas elas já estão diminuindo, já está se fazendo um diagnóstico mais no primeiro trimestre, mas mesmo assim a gente não encontra falhas desse diagnóstico, né? Porque as crianças elas continuam sendo acometidas. Os casos de sífilis em gestantes nos municípios do Amazonas, a gente tem Manaus com o maior número de casos. O Amazonas fechou 2017 com 1.732 casos e 2018 até outubro deste ano nós temos 1.504 casos. E aí a gente vem, Manaus vem seguida de Coari, Itacoatiara, Tabatinga, Parintins, Tefé, Benjamin, Manacapuru, Borba e Anori. E a gente tem observado que esses casos eles têm aumentado. Não porque não existia antes, mas sim por conta de um trabalho mais efetivo que a coordenação estadual tem feito junto com estes municípios, né? A gente tem trabalhado a questão do pré-natal, a questão do diagnóstico precoce, capacitado profissionais para estar atendendo essas gestantes e fazendo a busca dos parceiros também para tratamento e também as maternidades para fazer o diagnóstico desses pacientes. Quando nós vamos ver os casos de sífilis congênita por município, Manaus também continua com um número muito alto e aí a gente acaba encontrando o que acontece nos municípios é que a dificuldade que os municípios têm de fazer um diagnóstico, de fechar um diagnóstico dos próprios profissionais em acompanharem essas crianças e essas crianças acabam sendo transferidas para Manaus e Manaus acaba notificando e elas acabam ficando no sistema como sendo casos de Manaus, mas na maioria das vezes não são, elas são distribuídas com os outros municípios. Manaus acaba tendo o maior número pelo número populacional que tem, mas também por acabar acolhendo, recebendo essas crianças. E aí Manaus vem seguida de Anori, que em 2017 tinham 3 casos e agora até outubro tem 4 casos. Barreirinha, Lábrea, Maués, Parintins, Tabatinga, Tefé, Eirunepé, que em 2017 teve 1 caso e esse ano até outubro já tem 6 casos notificados. Manacapuru, Altazes, que em 2017 não tinha nenhum caso e já tem 3 casos esse ano. E Nova Olinda do Norte, que em 2017 não tinha nenhum caso e até outubro desse ano já apresenta 8 casos notificados. Quando nós vemos o percentual dos casos de sífilis congênita, segundo a realização do pré-natal e o ano de diagnóstico no Amazonas, nós temos o mesmo retrato daquele que a gente já apresentou, que acontece no país inteiro, né? As mães acabam realizando o pré-natal, né? A grande maioria das mães dessas crianças que foram diagnosticadas com sífilis congênita, elas fizeram o pré-natal. Né? E por algum motivo esse pré-natal não detectou a sífilis dessa mãe ou não conseguiu fazer um tratamento adequado. E aí nós temos o percentual também de casos de sífilis congênita, segundo o período do diagnóstico materno, com o mesmo retrato do que acontece no resto do país. A gente observa um diagnóstico tardio. Aqui a gente trouxe para vocês verem que a maioria do diagnóstico ele acaba sendo feito no momento do parto ou no momento da curetagem. Né? E tem sido constante ao longo dos anos. E o que a gente observa também nesse quadro é que muitas das vezes essas mães, elas são diagnosticadas no pré-natal, elas não fazem um tratamento adequado e quando elas chegam no momento do parto ou da curetagem, elas são diagnosticadas novamente e se faz novamente o tratamento. E de qualquer maneira a gente continua fazendo um diagnóstico tardio. A gente espera que com esses dados as pessoas possam entender o momento que a gente tem passado da epidemia de sífilis dentro do Amazonas. A coordenação estadual tem trabalhado ações junto aos municípios, os profissionais dos municípios têm sido chamados
para serem capacitados, tem intensificado a oferta de penicilina a estes municípios, né? Intensificado as ações dentro do pré-natal, a oferta de teste rápido, para que possa se fazer o diagnóstico dessa sífilis. É uma doença que ela pode ser combatida facilmente, ela tem tratamento, ela tem cura, ela tem uma medicação que é fácil de ser adquirida, a gente tem um teste rápido que ele é de fácil diagnóstico e a gente precisa trabalhar muito mais as nossas ações no pré-natal, dentro da atenção básica, para que a gente possa diminuir estes números. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Josana, pelos dados e informações. Agora a gente vai passar para Thaís, tá? Que também vai falar um pouquinho sobre resposta rápida à sífilis. Boa tarde. Gostaria de agradecer também o convite, né, para participar desse evento, desse momento. O Ministério da Saúde implantou em 2017 o projeto interfederativo de resposta rápida à sífilis no Brasil e, com isso, elencou e contatou alguns apoiadores para estarem no município ajudando na efetivação desse projeto de resposta rápida à sífilis. E eu vou falar um pouquinho desse projeto e como é que está sendo a atuação no município de Manaus, pois eu sou apoiadora do município de Manaus. Diante desse contexto que a Josana nos trouxe, né, de números crescentes de sífilis, tanto adquirida, quanto congênita, quanto em gestante, o Ministério da Saúde, e isso, como ela falou, é um panorama nacional, o Ministério da Saúde achou necessário que tivesse uma intervenção mais rápida, né, em relação a esse problema da sífilis. A gente sabe que a sífilis é um pouco invisibilizada, vem sendo um pouco invisibilizada, frente a outras ISTs, como o HIV tem um chamativo muito forte. Então, um dos objetivos também do projeto é dar visibilidade à sífilis, né? Mostrar que a gente tem realmente números altos de sífilis e que a gente precisa atuar no enfrentamento dessa doença. O projeto ele foi construído em parceria com a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Ministério da Saúde. Né? Foi pactuado em Conselho Nacional, então todos os municípios participantes do projeto ficaram cientes do projeto, aprovaram e assinaram um decreto autorizando, né, o projeto a ser realizado nos seus municípios. Tá? O objetivo principal do projeto, como eu já tinha falado antes, é dar uma resposta rápida, reduzir os números, os índices de sífilis adquirida, congênita e gestacional, né, nos municípios prioritários. Foram elencados 100 municípios prioritários, né, para o trabalho do projeto. E Manaus, no Amazonas, foi o único município prioritário pelo alto índice, como a Josana falou, né, de casos de sífilis. Manaus, entre os 100 municípios prioritários, é o 21º município prioritário. Né? A maioria das capitais estão incluídas, mas em outros estados, além das capitais, tem outros municípios também incluídos. E, atualmente, a gente tem 52 apoiadores atuando em 72 municípios. Então, até o momento, nós temos 72 municípios com apoiadores e, futuramente, almejamos alcançar os 100 municípios prioritários com apoiadores para desenvolver esse trabalho de enfrentamento dentro dos municípios. É importante falar que esses 100 municípios, eles correspondem a 60% do número de casos de sífilis no país. Né? Então, só 100 municípios concentram 60% do número de casos. É um quantitativo bem grande, bem expressivo. Né? O apoiador, ele chega no território para poder ajudar os municípios e os estados envolvidos, né? Porque a gente não trabalha no município sem articulação com o estado, para desenvolver ações voltadas para a sífilis. Tanto de dar visibilidade para a sífilis no município, tanto para ajudar a gestão a desenvolver estratégias de enfrentamento. Atualmente, a gente está trabalhando
com o Comitê de Transmissão Vertical, de investigação de transmissão vertical da sífilis, do HIV e da hepatite nos municípios como uma prioridade para que a gente possa saber em que momento do processo estamos errando na prevenção da sífilis, no tratamento da sífilis e no acompanhamento da sífilis. Outra questão que também é de extrema importância e que o apoiador está articulando junto ao município e junto ao Estado é em relação aos instrumentos de gestão, né? Plano de saúde, plano municipal de saúde, programação anual de saúde e tentar inserir indicadores para voltados para a sífilis, não só para a sífilis congênita, mas para a sífilis adquirida e para a sífilis em gestante também. Sabendo que hoje a sífilis adquirida ela tem um número muito grande na população-chave. O que é a população-chave? São a população de homens que fazem sexo com homens, os profissionais do sexo, né, populações vulneráveis também, populações imigrantes, populações que vivem em situação de rua. Então, todas essas populações são populações que a gente precisa atuar de forma mais intensiva para que a gente possa diminuir o ciclo, né, a transmissão da doença. E esse é um também dos objetivos, trabalhar com populações-chave, populações vulneráveis, além de trabalhar a questão da sífilis congênita, criando uma linha de cuidado, né? A linha de cuidado ela nos dá as diretrizes do que a gente precisa desenvolver para alcançar aquele determinado indicador, aquele determinado objetivo. E o nosso objetivo como apoio é auxiliar os municípios e o Estado a criar essa linha de cuidado específica, tanto para as populações-chave quanto para a sífilis congênita. Vou falar um pouquinho do que está em andamento. E o que está em andamento no momento, em relação ao apoio, a gente fez um levantamento dos principais problemas que impedem o enfrentamento da sífilis em Manaus. Então, fizemos um estudo do panorama epidemiológico primeiro, depois acompanhamos algumas equipes para discutir o que impede, né, a atuação das equipes em relação ao enfrentamento. Discutimos sobre a questão da distribuição, dispensação de penicilina, né, nas UBS, nas maternidades, que é um tratamento prioritário para sífilis, principalmente falando de sífilis em gestante, né, e trabalhamos no auxílio das linhas de cuidado, ainda estamos iniciando isso, né, eu trabalho com as linhas de cuidado da sífilis congênita e das populações-chave. Estamos incentivando as capacitações dentro do município, os cursos, as oficinas para os profissionais de qualificação, né? E também dando visibilidade para a campanha do Dia da Sífilis, né? Que a gente vê que há uma mobilização muito grande em relação ao Dia Mundial de Combate à AIDS, e a gente precisa também que, em relação à sífilis, a gente tem essa visibilidade, porque as pessoas precisam saber que a sífilis ainda está muito, muito forte, muito presente, que a gente precisa se prevenir, realizar a testagem rápida, fazer o pré-natal de forma adequada, né, para poder interromper esse ciclo de atuação. E encerro aqui falando um pouquinho das nossas prioridades para 2019, que é a ampliação da cobertura dos apoiadores, né, de 72 municípios para 100 municípios, né, incentivar e tentar ajudar o município a organizar a ampliação do diagnóstico e do tratamento, né, da sífilis nos municípios, atuar junto à vigilância também com a qualificação das notificações, a qualificação da vigilância, né, e desenvolver ações mais efetivas de comunicação, né, de divulgação da sífilis no Estado e no município, e implantar as salas de situação, que são salas onde a gente vai fortalecer a vigilância local. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Thaís. Parece que a gente já tem pergunta dos municípios. Beth, você quer
A Larissa, a mobilizadora lá de Evangelho, ela está perguntando para o grupo de jovens, Juva, eles estão querendo saber da Thaís ou da nossa outra palestrante, qual é a prevenção em relação à sífilis, tá? E aí, a gente pode fazer uma rodada ou a gente volta com as perguntas? Pode fazer, né? Uhum. E aí, quem posso falar? Josana? A sífilis ela é uma doença principalmente sexualmente transmissível e a prevenção para a sífilis é o uso do preservativo. Todas as relações sexuais, seja sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, ele tem que ser feito com o uso do preservativo. No caso da mãe, para o filho, a questão de fazer o pré-natal, de realizar o teste rápido e tomar a medicação para evitar que a mãe passe para o filho. Todas as unidades de saúde do interior, elas fazem o teste rápido, elas têm teste rápido para oferecer. Como o nome diz, ele é um teste rápido, você vai lá, faz o teste, com 10 minutos sai o resultado. Se o resultado der positivo, você vai ser encaminhado para fazer um exame mais específico, mas que também é rápido, é um exame de sangue rápido. E com o resultado desse exame, você é encaminhado para tomar medicação que também é gratuita e está disponível na unidade de saúde. Perfeito, muito obrigada. Alguma outra pergunta, Beth? Sim. Eles querem saber sobre essa questão da campanha sobre a sífilis. Como é que eles podem pegar mais folhetos, mais informações para divulgar também nas escolas, para divulgar entre o próprio grupo de jovens? A campanha ela é sempre realizada em outubro, né, que é o mês que simboliza, né, a sífilis. Mas a gente aconselha que durante todo o ano sejam feitas discussões, sejam feitas atividades voltadas para a prevenção das ISTs de uma forma geral. E as secretarias municipais de saúde, elas dispõem de alguns materiais e podem disponibilizar de alguns materiais para que vocês façam atividades. Inclusive, vocês podem solicitar, né, Josana, os profissionais das secretarias municipais para estarem junto com vocês desenvolvendo essas atividades. É extremamente importante isso. É importante que a população saiba que existe o teste, que pode ser feito o teste e que a sífilis tem tratamento. E a prevenção, como a Josana falou, preservativo. O Rodrigo, a gente vai verificar aqui qual é o município do Rodrigo, ele está perguntando assim, por que a sífilis congênita não é dada tanta visibilidade, se nos últimos anos só tem aumentado cada vez mais os casos, chegando a ser um tema de redação de concurso público, mas parece que assim fica oculto. Por que isso acontece? Ele está perguntando aqui. Eu não entendi a pergunta. É que tem mais visibilidade? Ele acha que tem mais visibilidade ou que tem menos visibilidade? É menos, não é dada tanta visibilidade. A gente observa que a própria dificuldade dos profissionais de saúde nos municípios em manejo da sífilis congênita. Muitas vezes é um diagnóstico tardio. A gente observa que, como eu mostrei para vocês naqueles gráficos, os municípios eles têm um pouco número, mas quando a gente vai no município, que a gente faz uma visita na maternidade do município e a gente faz uma busca nos livros de registro de internação, a gente encontra um número grande de casos de crianças que foram internadas com o diagnóstico de sífilis e as pessoas não se atentaram para fazer essa notificação. Dentro do pré-natal a gente trabalha muito também essa questão da mãe fazer o teste rápido para fazer esse diagnóstico, né? Então eu não vejo assim que não tem visibilidade, gente. Eu acho que ele tem até mais visibilidade do que a sífilis adquirida. A gente acaba trabalhando muito mais no pré-natal, mas infelizmente a gente ainda tem muito essa dificuldade por ser uma doença sexualmente transmissível, por também carregar o estigma de uma doença sexualmente transmissível, que muitas vezes a parceira não quer falar para o seu parceiro e precisa que o parceiro faça tratamento também, porque não adianta só a grávida tomar o medicamento e o parceiro dela não tomar, porque quando ela mantiver uma relação sexual sem camisinha, ela vai se infectar novamente. Então, muitas vezes, aquela mãe, ela tenta esconder que tem a doença, ela acaba fazendo uma dose do medicamento e acha que já resolveu o problema. Então, essas todas são as dificuldades que a gente acaba tendo para que as pessoas tenham um olhar mais voltado para a sífilis. Perfeito. A gente pode ser mais uma? Pode ser. Mais uma para daí eu... Mais uma para encerrar. Continuar. O Rodrigo do Careiro da Vaza, tá? Obrigada, Rodrigo. São Paulo de Olivença, ele pergunta aqui.
A sífilis tem aumentado bastante na classe de jovens, enfatiza o mobilizador William. Ele diz o seguinte: de que forma poderíamos utilizar para que os jovens tivessem essa prevenção? Divulgando que é importante o uso da camisinha. Seria importante as palestras nas escolas, nos grupos de jovens das igrejas, começar a falar para os jovens o que é a sífilis, como é que se pega a sífilis e principalmente como é que se previne a sífilis, que o simples uso da camisinha evita que a pessoa possa pegar a sífilis e também as outras ISTs. Então é muito importante que jovens, a gente observa muito que quando o jovem fala para jovem, a gente consegue uma resposta muito mais rápida, né? Então é muito importante que vocês que fazem parte desses grupos comecem a conversar, organizem palestras com os grupos de vocês, organizem palestras nas escolas, falem para os pares de vocês sobre a importância do uso do preservativo. Perfeito. Gente, muito obrigada pelas perguntas e obrigada, Thaís e Josana, também pelos esclarecimentos. Na verdade, vocês estão tão ativos e participativos que vocês anteciparam algumas das questões que eu vou abordar, mas eu vou ser breve. Eu vou falar especificamente sobre a questão da sífilis dentro do contexto do selo e aí vou entrar um pouquinho mais nessas perguntas que vocês fizeram com relação a como envolver os jovens nessa discussão, o que o município pode fazer para realmente prevenir, diagnosticar e tratar a sífilis. Então, deixa eu só ver se está ok a apresentação. Então, a gente tem um indicador dentro do âmbito do selo que é específico para sífilis, que trata do percentual de gestantes com sífilis realizando o tratamento adequado. Então, se vocês olharem lá dentro dos 11 indicadores mais um, a gente tem esse que trata específico sobre sífilis na gestação e que pode levar também a sífilis congênita. Além dos indicadores, nós temos também 3 resultados sistêmicos que se relacionam à questão da sífilis. Então, o primeiro resultado sistêmico que a gente tem é o número 5, que fala sobre o acesso ao pré-natal garantido, para todas as mulheres gestantes, e isso foi falado já aqui com bastante ênfase, a importância de ter um pré-natal de qualidade. E aí a gente tem, dentre as ações de validação referentes a esse resultado sistêmico, a ação 5.2, que vai falar justamente do teste rápido de HIV e sífilis a todas as gestantes, que tem que ser oferecido nos municípios. Então, a gente traz aí como critério de comprovação dessa ação a disponibilização do teste rápido para HIV e sífilis em pelo menos, 50% das unidades de saúde do município, Idealmente muito mais, mas pelo menos 50%. Além disso, disponibilização do tratamento adequado em pelo menos uma unidade de saúde do município, tratamento adequado para HIV e sífilis. Implementação do fluxo de referência para a rede regional também. E temos ainda a certificação de pelo menos 20% dos profissionais de saúde nos cursos Telelab, que tem, cursos sobre diagnóstico de HIV e sífilis. Então, a gente pede também que pelo menos 20% dos profissionais do município tenham essa certificação. Depois, a gente vai ter o resultado sistêmico número 6, que fala sobre o serviço de referência para atenção à saúde do adolescente, que deve estar em funcionamento no município, e a gente traz a ação de validação 6.2, que fala justamente sobre atenção humanizada especializada para adolescentes, com ênfase nessa prevenção e diagnóstico de ISTs. Então, como critérios de comprovação, a gente pede a disponibilização de preservativos masculinos e femininos em 100% das unidades de saúde do município, e aí ressaltando de novo o que já foi falado aqui, da importância de entender o uso do preservativo como melhor forma de prevenir as ISTs, então ter não só esses preservativos disponíveis, mas facilmente acessíveis é fundamental. A gente tem também a questão do tratamento adequado de HIV e sífilis, de novo, em pelo menos uma unidade de saúde no município, e a disponibilização também da profilaxia pós-exposição em pelo menos uma unidade de saúde no município. E em seguida a gente tem o resultado sistêmico 7, que de novo vai falar com relação aos adolescentes da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e prevenção de ISTs.
E a questão da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos é algo que a gente aborda muito no Unicef, não só no âmbito do selo, mas também da plataforma de centros urbanos, porque a gente entende como fundamental para que os adolescentes e jovens entendam a sua própria saúde, a prevenção de doenças, né, e que possam conversar sobre isso e atuar não só como pessoas, enfim, completamente capazes de tomar decisões com relação ao seu próprio corpo, mas que também atuem como multiplicadores nas escolas, nas famílias, nas comunidades. Então, trabalhar e tratar esse assunto com eles é super importante. E aí a gente traz a ação de validação 7.2, que fala sobre a implementação da ação 11 do Programa de Saúde na Escola, né? E a gente traz como critérios de comprovação também de realização dessa ação que todas as escolas que estejam cadastradas no PSE realizem ações relacionadas à promoção dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e jovens, e a realização de pelo menos uma capacitação entre 2008 e 2020, então quando vocês estiverem prestes a receber a certificação do selo, para as equipes de saúde e educação também em temas relacionados a direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente traz aí algumas recomendações de ações específicas que os municípios podem desenvolver para abordar a questão da sífilis, tá? Então, a gente tem, primeiro, conhecer os dados epidemiológicos da sífilis. Então, a gente já viu aqui dados gerais do Amazonas, né, com alguns municípios também mencionados, e temos a experiência de Manaus, que acho que pode ser interessante também para que os municípios troquem, né, e busquem, enfim, aplicar algumas ações nos seus próprios contextos, né. A gente tem que conhecer as ações que já estão sendo realizadas no município, atualizar sempre os profissionais de saúde, conhecer o fluxo de notificações dos casos e promover ações para qualificá-lo. Depois, promover a organização de comitês de investigação, né, que você também mencionou aqui, e garantir resolutividade da atenção à gestante e criança exposta. Então, eu vou destrinchar um pouquinho cada uma dessas ações que a gente recomenda. Eu vou passar muito brevemente sobre esse panorama do Brasil, porque, enfim, a Josana já mostrou como que está o Amazonas em comparação com o panorama nacional, né? Então, a gente vê que tem um alto número aí de casos de sífilis em gestante, um número um pouco menor também de casos de sífilis congênita, né? De acordo com esse gráfico. Mas aí é importante que os municípios tenham também esse panorama, né? E que possam identificar como que é o contexto local, né? Porque a partir desses dados epidemiológicos que vocês vão pensar as ações, enfim, ou identificar as ações que já estão sendo feitas, ou pensar ações adicionais que podem ser feitas para combater a sífilis. Então, trocando para o próximo. A gente tem também um panorama dos casos diagnosticados no pré-natal, né? Esse é o panorama nacional, e a gente vê que um pouco mais da metade é diagnosticado durante o pré-natal, e a gente sabe que esse diagnóstico, quanto mais cedo feito, melhor, né? Para garantir o tratamento para a gestante e para prevenir a transmissão vertical, né? Então, idealmente, esse número precisa melhorar. A gente tem 57% no Brasil e, enfim, e muitos ainda durante o parto e após o parto também. Então, esse diagnóstico precoce é super importante. E aí, para que vocês vejam informações mais específicas sobre HIV, AIDS, sífilis e hepatite no município de vocês, a gente indica esse endereço, tá, que vocês podem acessar. Vocês têm também a linha de base que a gente entregou na primeira capacitação, né, como a gente trabalha com um indicador específico para sífilis, vocês têm ali a linha de base mostrando onde você se encontra e onde, idealmente, a gente espera que vocês consigam chegar com relação a esse indicador, mas aí nesse endereço vocês podem encontrar informações mais detalhadas sobre isso também. Então, como segunda ação que a gente recomenda é conhecer o que já vem sendo realizado no município e incorporar novas ações. E aí,
É evidente que os profissionais da saúde, os representantes da Secretaria Municipal de Saúde que estão nos assistindo, certamente conhecem essas ações, mas aí a gente traz a questão da importância da intersetorialidade, né, e de trabalhar os temas sempre envolvendo, pelo menos, saúde, educação e assistência. Então, esse conhecer as ações é necessário não só para aqueles profissionais da área de saúde, mas também para os outros, né? Se a gente está pedindo envolvimento dos adolescentes, se a gente está pedindo trabalhar a questão da educação também, na prevenção, então a gente precisa que todos conheçam, inclusive os adolescentes, também as ações já realizadas e que pensem em novas ações. Então, dentro desse contexto, a gente sugere ações de promoção e prevenção em saúde sexual e reprodutiva, né, nas consultas e serviços de saúde, informar sempre sobre as formas de transmissão e sintomatologia. Então, a gente já teve algumas perguntas super interessantes sobre isso. Esse conhecimento é muito importante para a prevenção. Facilitar o acesso ao preservativo, né, que também já mencionei. Fazer a abordagem na sala de espera, mas também extramuros, né, e acessar os jovens. E, de novo, critério de comprovação nesse sentido é a disponibilização dos preservativos. A gente fala também muito sobre a questão das ações de saúde do homem, que são super importantes, justamente pela questão da reinfecção, né? Então, não adianta tratar, por exemplo, a mulher gestante e não tratar o parceiro sexual. Então, é preciso pensar no tratamento e no diagnóstico de forma holística, para interromper essa cadeia de transmissão e fazer a busca ativa, né? Tanto dos parceiros sexuais como das mulheres que foram diagnosticadas e não deram início ao tratamento, ou que deram início ao tratamento, mas não foi dado continuidade, ou não receberam a dosagem correta. Então, essa busca ativa é super importante. E também manter sigilo das informações, né? E aí a gente indica de novo como critério de comprovação a disponibilização do teste rápido para HIV, sífilis e hepatite em pelo menos 50% das unidades. E aí nós trouxemos esses 2 exemplos de publicações da saúde do homem que vocês podem acessar para tratar desse tema com os homens, né? Como eu falei, e as meninas também já falaram, é super importante tratar as parcerias sexuais, né, para impedir a reinfecção. Então, fazer uma abordagem específica de saúde do homem é fundamental. E além dessas publicações, no site do Ministério da Saúde também tem uma infinidade de materiais e de informações que vocês podem acessar e podem pensar em como implementar no município também. Depois a gente vem com a questão de atualização dos profissionais de saúde, e aí a gente traz a sugestão dos cursos disponíveis no Telelab, né? E a gente, enfim, indica como critério de comprovação pelo menos 20% dos profissionais de saúde no município certificados, né, sobre diagnóstico de HIV e sífilis. E a gente também recomenda a promoção de encontros com profissionais sobre a atualização de protocolo, de diretrizes, também sobre trocas. Então, essa atualização ela tem que ser contínua, né? E essa troca de informações também, inclusive entre municípios, acho que é bastante interessante, ela também deve ser promovida de forma contínua. A gente tem que falar um pouquinho também sobre o uso da penicilina, porque existe ainda um pouco de resistência, né, em algumas unidades de saúde, um certo medo, um certo receio, acho que principalmente quando se trata de gestantes, né? E então a gente vê aí que pouco mais de 50% das unidades de saúde realizam o tratamento com a penicilina. E isso é preciso ser trabalhado. É a única opção de tratamento da sífilis na gestação. É segura, é eficaz na prevenção de sífilis congênita, então ela tem que ser assegurada nas unidades básicas de saúde, inclusive os enfermeiros também podem prescrevê-la, né, desde que o gestor municipal adote os protocolos adequados. Então, é preciso quebrar essa barreira, quebrar essa resistência com relação ao uso da penicilina e trabalhar isso com os profissionais de saúde nas unidades do município. E, de novo, a gente traz como critério de comprovação dessa recomendação a garantia do tratamento adequado a todas as gestantes diagnosticadas com sífilis, que é justamente o indicador principal que a gente traz sobre esse assunto.
Depois a gente recomenda também a questão do conhecimento do fluxo de notificação no território e pensar em ações para qualificar esse fluxo. Então, se a gente pensar na notificação compulsória, a gente vê aí que a notificação da sífilis congênita, ela passou a ser compulsória a partir de 1986. A sífilis gestante a partir de 2005 e a sífilis adquirida um pouco mais recentemente a partir de 2010. E essa notificação, ela tem que ser feita à vigilância, né, epidemiológica, por todos os profissionais de saúde, médicos, responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados. Então, conhecer esse fluxo, né, entender a notificação compulsória é também importante para garantir essas informações e esses dados sobre a doença. Enfim, a questão da subnotificação ainda é um problema, né? Então é preciso identificar no município o porquê da subnotificação, onde estão os gargalos, onde estão os nós que causam a subnotificação. E nesse sentido a gente recomenda justamente a questão da mediação por parte da vigilância, né, para organizar e fortalecer cada rede, mas também da formação dos comitês de investigação. E aí a gente sabe que com relação aos comitês, com municípios que são muito pequenos, às vezes isso pode ser um desafio, né? Então a gente tem uma série de grupos técnicos e comitês diversos e a gente sugere, já passando para a recomendação número 5, que trata justamente da organização desses comitês, a gente sugere que esses comitês sejam interdisciplinares, multissetoriais. E em municípios, às vezes, muito pequenos, pode haver que não tenha capacidade, em termos de pessoal, de fazer, de compor um outro comitê novo. Então, o que a gente sugere? Que dentro de um comitê já existente, seja criado, né, um braço ou um grupo técnico que faça justamente essa investigação. E o objetivo é justamente investigar os casos de transmissão vertical, né, para alimentar e pensar nas intervenções. E aí esse comitê ele deve ter uma atuação técnica, sigilosa e educativa, né? É importante que seja não punitivo e, enfim, que atue de forma absolutamente sigilosa. E aí a gente sugere, como eu falei, que seja interdisciplinar e multissetorial, então pode ter governo, sociedade civil, academia e conselhos de classe também. Então, é pensar se nos municípios de vocês já existe um comitê, ou se ele pode ser criado, ou se ele pode ser um braço de algum outro grupo também que já atue na área de saúde, para poder fazer essa identificação e poder ver como está o panorama e as ações que estão sendo realizadas no município. E, por fim, a gente tem a resolutividade da atenção à gestante e à criança exposta ou com sífilis congênita, né? E aí é importante identificar essas unidades de saúde que acompanham pré-natal e parto, né? Fazer a rede de referência e contra-referência, fazer com que ela flua e se comunique bem, garantir o pré-natal seja feito não só no início, né? Seja feito precocemente, mas também seja feito de forma adequada, fazer a busca ativa não só das gestantes, mas dos parceiros também, que enfim, ou faltem o pré-natal, no caso das gestantes, ou tenham sido diagnosticadas e não tenham dado continuidade ao tratamento, né? E, nesse sentido, garantir esse tratamento adequado. Além dos exames também, e desse acolhimento do parceiro nas consultas. Isso é super importante justamente para prevenir a reinfecção. Depois, orientar sempre a gestante e o parceiro sobre as consequências da sífilis, né, para o bebê. Se ela for diagnosticada, fazer constar na caderneta da gestante a data, a droga e a dose para o tratamento e orientá-la a levar essa caderneta na hora do parto. E também fazer um esforço para que os exames eles cheguem, né, enfim, sem muito atraso, para que ela possa receber o tratamento adequado dentro do que se recomenda, que é o primeiro trimestre. E, de novo, gente, educação, educação, educação. Então, assim, a gente está falando de sífilis numa capacitação de educação, mas não deixa de estar relacionado. É super importante falar sobre isso, falar sobre a prevenção com todos, mas principalmente com os adolescentes e jovens.
e fazer o acompanhamento dos recém-nascidos que foram expostos à sífilis materna, né? Então, todas as crianças que foram expostas, elas devem ser acompanhadas até os 18 meses de idade. E, no caso da criança não ter sido tratada de forma adequada, fazer a busca ativa dela também. Só para, enfim, falar um pouquinho mais sobre a questão da referência e contra-referência, a gente enfatiza muito a importância desses sistemas estarem articulados e funcionando de maneira clara e fluida, justamente porque essa troca de informação é importante para a continuidade do tratamento e também para o levantamento de informações no município. Então, a referência é o encaminhamento do usuário de um nível menor para um de maior complexidade, né? E a contra-referência é quando esse usuário é reencaminhado do nível de maior complexidade para um de menor, disponibilizando todas as informações sobre o diagnóstico, enfim, os tratamentos realizados e assim por diante. Então, essa comunicação é importante e a falha nisso acaba acarretando em falhas no sistema de saúde e prejudica não só o atendimento, mas também o levantamento de informações. Tá, então, de forma bem rápida, essas são as ações que a gente recomenda, que estão super alinhadas com o que a Thaís e a Josana falaram. Então, agradecer de novo a presença de vocês e a participação de vocês. E não sei se tem mais alguma pergunta, Beth? Não? Então, eu posso chamar Matheus e Júlia para voltarem? Queríamos agradecer em nome do Unicef, em nome de todos os parceiros envolvidos aqui nessa capacitação, em primeiro lugar o CEMEAN e a SEDUC, né, que tiveram toda a prontidão para nos auxiliar com problemas de logística, problemas de sinal nos municípios, problemas de resolver sala de aula, garantir esse espaço aqui sem custo para o Unicef e para vocês também, auxiliar a participação de maior número de pessoas. Acho que no âmbito aqui da Amazônia, talvez essa tenha sido a capacitação que a gente tenha conseguido mais participantes dos municípios, né? Isso para a gente é uma coisa assim muito gratificante, um retorno muito bacana mesmo. E quem tornou isso possível foi a SEDUC e o CEMEAN. Queria agradecer na pessoa da Kátia Mendes, que, assim, uma agilidade, uma proatividade para resolver os problemas, que é impressionante mesmo essa boa expectativa, essa boa índole, né, com o evento nosso aqui. Agradecer a todos os participantes também. A gente sabe que várias vezes o sinal caiu, gente, nos municípios. Eu pude acompanhar um pouquinho pelo grupo do WhatsApp. Não se preocupem, essa tecnologia não só permitiu uma participação maior nos municípios, mas ela vai dar longevidade para essa capacitação. Tudo que a gente comentou, que a gente conversou aqui hoje, vai ser editado e a gente vai subir isso, hoje e ontem, né? É importante essa lembrança, e a gente vai subir isso para os municípios através de links para o download dos vídeos, para assistir os vídeos. E se tudo der certo, isso vai estar disponibilizado também de maneira pública no YouTube e em outras mídias também. A gente está no contato final aqui com o CEMEAN, mas está super tranquilo de ter sucesso nessa democratização de acesso ao conhecimento aqui dessa capacitação. E mais agradecer a todo mundo também que participou, né, de prontidão atenderam aos nossos chamados. Foi uma honra estar com vocês esses dias aqui, esses 2 dias, e acho que a nossa missão deu muito certo, né? Você quer dar uma saudação final, Júlia? É óbvio, né, que quero dar uma palavra, né? Acho que tivemos dois dias, né, muito produtivos em que pudemos trocar. Foi muito bacana ter a oportunidade de ouvir vocês, seja pela própria tecnologia aqui do CEMEAN, pela própria tecnologia aqui do WhatsApp também, que nos possibilitou ouvir um pouco vocês. Quero dizer que, como o Matheus trouxe, né, esse material ele vai ficar gravado, mas a gente quer muito estimular de que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer algo que não tenha ficado muito claro, enfim, que vocês tenham a possibilidade de mandar isso no grupo de WhatsApp para que a gente possa esclarecer dúvida, entrar em contato pelos e-mails dos nossos escritórios, no caso aqui do escritório de Manaus, pelos contatos específicos, por exemplo, da busca ativa escolar, que tem o 0800, o e-mail, o trajetória de sucesso escolar. Vocês têm a possibilidade de, ali, obviamente que a gente está pedindo boas práticas, mas vocês podem pegar e mandar algum esclarecimento de dúvidas, de informações que vocês tenham. Então, a gente está disponível, né, para dar aqui esse apoio técnico a vocês, para que vocês possam efetivamente
alcançar aí os resultados estabelecidos, garantir esse esforço para o selo e, sobretudo, garantir direitos de nossas crianças e adolescentes. Então, me coloco também aqui à disposição, junto com a equipe do escritório de Manaus. Como falei aqui antes, eu fico lá em Brasília, né, mas a gente trabalha muito alinhado e muito articulado. Me coloco aqui à disposição para também estar conversando com vocês. Boa sorte, muito obrigada pela presença e pela participação. Beth, quer falar alguma coisa? Só lembrando que os mobilizadores estão querendo que você fale, Luísa, homenageando aí a presença dos jovens, dos grupos Juva e Nuca, aqui por meio da Larissa, do Boca do Acre, e colocando também a Fabrícia, presidente do CMDCA, que me corrigiu. Não é Fabrício, é Fabrícia. Tudo bem, muito obrigada, viu, Fabrícia? Um abraço. Vou passar a palavra para a Luísa. Certo. Gente, eu estava ali do lado vendo as apresentações dos Juvas e Nucas e é sempre muito emocionante ver o envolvimento, a dedicação, a criatividade e o talento de vocês. Foi maravilhoso, é sempre maravilhoso, então sempre troquem conosco. Enfim, a gente trabalha enquanto Unicef com promoção de direitos das crianças e adolescentes. A gente não pode falar em promoção de direitos das crianças e adolescentes sem envolver vocês na conversa, sem envolver vocês na tomada de decisões. Então, essa participação para a gente é absolutamente crucial e vocês estão de parabéns, é um orgulho muito grande. Eu não sou do Amazonas, mas estou no Amazonas há quase um ano e já me sinto amazonense, então foi com muita satisfação que eu estava ali no canto quietinha escutando as apresentações de vocês e espero que vocês troquem e encaminhem muito mais do que vocês estão fazendo para que a gente possa acompanhar de perto. E lembrando que ano que vem também a gente vai ter mais capacitações, tá? A gente tem algumas planejadas, ainda não temos data, mas assim que a gente tiver mais informações, a gente vai compartilhar com vocês e estamos nessa troca constante, seja pela plataforma, seja pelo WhatsApp, com o apoio imprescindível da Beth, seja por, enfim, Facebook, por todos os meios de comunicação, a gente está disponível e quer ouvir de vocês também. Então, muito, muito obrigada e sucesso para todos.